Olá, capricornianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura mensal, mês de novembro de 2025. Que todos estejam muito bem. Que seja um mês de grandes realizações para vocês, um mês de transformações, um mês de muita clareza, muitas oportunidades positivas na sua vida, caminhos abertos, mas acima de tudo, caminhos abertos na mente, Capricórnio, que vocês possam se permitir sempre algo novo e libertário. Vamos lá, com a mensagem para os capricornianos, mês de novembro. Três de Copas é o mês de comemoração, confraternização, amigos, família. É o mês que vocês vão brindar, vocês vão querer soltar esse seu lado mais positivo. Então, assim, por mais que vocês possam ter alguma questão, olha que legal! O Papa e a Imperatriz, 2 de Copas. Vocês podem querer se desprender de alguma questão, tá? Esse mês. E um caminho para que vocês se desprendam de alguma questão que de alguma certa forma, né? Nós temos o 3 aqui e o 2 de Copas aqui. Eu posso estar falando que seja o mês de vocês soltarem algum apego ou uma dependência emocional, que pode ser referente a romance ou não, tá? Pode ser qualquer outra coisa, depende de alguma questão profissional, depende de alguma questão familiar, que você tem uma dependência emocional sobre aquilo. Então, é o mês que vocês vão perceber as coisas ou sentir as coisas de uma forma mais ampla, mais solta, tá? Então, quando vocês soltam algo, esse algo vem para vocês. Tá? É aquela coisa assim, porque eu quero esse ponto, isso vai vir para mim? Não, evidente que não, não é sobre isso. É algo que realmente é importante para o seu caminhar, para a sua jornada, onde vocês possam edificar de uma forma realmente mais estruturada, mais condizente com a sua jornada de vida, com a sua consciência, enfim, tá? É o mês, então, que vocês vão estar mais abertos. Então, eu vejo que vocês saem de alguma questão que estava de alguma certa forma limitando vocês e vão para um contexto talvez mais social, mais emocional, porém mais amplo. Entende? Vocês parece que tiram o foco de uma questão e vão se abrindo mais. E quando vocês tiram o foco de uma questão específica, mas que de uma certa forma mexe com as suas emoções, é onde vocês estarão sendo direcionados, agora sim de uma forma muito mais elevada, porque temos o Papa e a Imperatriz aqui na mesa cercando esse 2 de Copas. Então existe, se isso for alguma questão romântica, Capricórnio, e que realmente está na sua linha de destino, não é só aquela questão, a obsessão. As pessoas confundem a obsessão com algo que realmente tem que ser e que faz sentido, né? E quando algo faz sentido, tudo parece que favorece para que isso aconteça. Mesmo que tenha alguma dificuldade, as coisas acabam um momento ou outro se diluindo para que isso realmente aconteça, tá? Então, questões externas favorecem para que essa questão se una, enfim. Eu tô falando de união porque nós temos o 2 de Copas aqui, tá? Então, se una, isso pode ser uma questão no trabalho, uma sociedade, uma amizade, uma questão romântica, uma união familiar com alguém em específico, tá? Pode ser uma diversidade de situações, tá bom? Quando algo é uma questão mais voltada para uma obsessão, eu quero aquilo porque tem que ser assim, daquela forma, as coisas são truncadas, são duras, são difíceis, porque tem uma resistência. Então, é como se algo criasse uma camada e que realmente, olha, alguém tá tentando, né, furar a terra ali com água, molhando, né, copas. Então, isso vai demorar o quê? Anos e milhões de anos para conseguir fazer um furo, entende? Por quê? Porque não é para ser, né? E aqui a questão não é nesse ponto negativo, essa questão de obsessão. É algo realmente que estará fluindo, porque alguém aqui, Capricórnio, né, compreende, ok? Ou pode ser alguém que está conectado a você neste momento, que entra num equilíbrio que possa envolver mais pessoas também, tá? É onde o direcionamento acontece. Então, tem alguma sociedade ou existe uma parceria, romântica ou não, tá? Que ela tem grande proteção, tem grande direcionamento, tem uma questão de nutrição, tem um apoio,
tá? Então eu não sei o que vocês estarão conectados esse mês. A quem ou ao quê? Aqui pra mim tá mais a quem. Mas, de certa forma, essa conexão, essa união ou essa sociedade, ela tem um apoio importante, ela tem um bom direcionamento, ela tem, sabe, tem forças aqui realmente conduzindo para que algo aconteça. Uma união, uma sociedade, uma parceria, uma reaproximação aconteça. É o mês que vocês também, capricornianos, estarão talvez se orientando melhor, tá? Para como lidar com um grupo, lidar com certas pessoas. E o que você fizer esse mês, ele vai ser muito bem sucedido, porque aqui há boa intenção, aqui há acolhimento, aqui há um bom direcionamento, há prudência nas ações. Então, por isso o Três de Copas é uma comemoração, porque aquilo que estará sendo feito, ele tem a cumplicidade, provavelmente, de outras pessoas, como foi dito aqui, então tem boa intenção, tem uma contribuição, tem um apoio, tem um suporte, seja na matéria, seja a nível espiritual, como for. Vocês podem comemorar algo muito legal nesse mês, tá? E que pode trazer dessa comemoração alguma união, algum equilíbrio, né, que vocês conseguem, ele estará refletindo nas suas parcerias ou numa parceria em específico, tá? Ok? Então, essa mensagem ampla para o mês de novembro, para os capricornianos. Vamos aqui com o baralho cigano, trazendo uma mensagem geral para os capricornianos. Capricórnio. Vamos lá. Ok. A lua. Percebe? Eu já falei em algumas leituras que eu não gosto de ler baralho cigano invertido, tá? Mas, hora ou outra, isso acontece e me chama atenção. Deixa eu ver o que vai vir aqui após. Olha, mensagens que possam ser fantasiosas, mentirosas, enganosas, não terão efeito sobre você. É como se você tivesse protegido. E essa proteção, ela pode falar para vocês de uma consciência mais conectada. Então, você fica muito, assim, você consegue perceber o que é real, o que não é, o que é mentiroso, o que não é, quem vem dissimulando, quem não vem. Então, se existe alguma... se alguém também te procura, tá? Com alguma questão de muito medo, eu vejo que você, de alguma certa forma, você tá protegido, tá? Então, é você não caindo aqui em cilada, é você não caindo em mentiras, é uma questão fantasiosa, ilusória, mentirosa, não chegando, não dando continuidade, entende? Vocês abrem esse mês de novembro com uma energia bastante poderosa. Então, saibam utilizar isso, porque, mais uma vez, o Três de Copas fala sobre pessoas, de uma certa forma, né? Mas porque aqui, como eu disse, alguém pode ter liberado alguma questão que estava, de uma certa forma, limitando vocês, ou alguma dificuldade, e que nesse mês se abre Três de Copas para algo mais harmônico, algo mais positivo. Então, tem sim uma liberação. Isso gera um certo empoderamento em algum campo da tua vida, que pode envolver família, pode envolver passado, pode envolver as suas emoções. Então não existe mais um prolongar de erros. É errado sentir medo? Não. O que é errado, digamos, individualmente falando, Capricórnio, é usar isso como muleta. Entende? Por que errado? Não existe certo ou errado, mas você acaba perdendo questões quando você age por medo. Tem pessoas que agem por medo no sentido, age com medo, então fica coagido. Tem gente que é agressivo quando tá com medo. Tem gente que ataca quando está com medo, entende? Então o medo, ele tem essas duas faces. Mas de alguma forma, para vocês, eu não vejo isso chegando, tá? Essa carta invertida, né? A carta, o envelope invertido, é como se isso não chegasse, não prolongasse. Então, isso pode ser você, como pode ser um outro alguém que você já conhece e que sempre te procura com medo. Esse medo não vai existir mais, tá?
não sei o que, olha, tá vendo a carta do Sol? Então, existirá mais equilíbrio, existirá mais lucidez, mais clareza. Portanto, as questões, as situações, pessoas, mensagens, tudo toma uma clareza. Se essa energia não é sua, de repente alguém que sempre te procurou, com muito receio, com muita desconfiança ou com muito medo, isso aqui, essa pessoa, ela vai ter mais clareza a partir de agora, tá? Então, de qualquer forma, Capricórnio, eu vejo vocês mais protegidos. É como se você tivesse, não vou dizer que você está imune, né? Porque você tá no mundo, né? A Terra, ela, vocês já sabem o tanto de coisas que acontecem aí. Então, essa questão de vocês estarem mais protegidos, é como se você pudesse ver as coisas de uma forma mais elevada. Então, você pode estar no meio do caos neste momento da sua vida. Mas essa lucidez, ou o fato de questões não estarem chegando para você, ou até mesmo não estar te afetando, isso é um ponto de proteção. Então, você pode estar no meio do caos. E tem mentiroso, tem traidor, tem um monte de coisa aí em volta de você, várias situações em volta de você, mas isso não te afeta. Então, isso sim é uma proteção, tá? Então, assim, não quer dizer que você vai estar num prédio isolado, né? A nossa mente acaba levando para algo mais material. Não, mas é a sua consciência também mais perceptível, né? A sua consciência inata, percebendo as questões que estão à sua volta. Isso é um ato de proteção, tá? Então, isso traz muita lucidez e traz abertura de caminhos para você. Então, aquela coisa, eu não sei qual leitura que foi que dizia que alguém estaria um passo à frente. Eu acho que deixa eu ver aqui, pessoal. Peraí. Leitura de Áries, pessoal, mês de novembro, leitura de Áries, que falava alguma questão nesse sentido, né? Alguém um passo à frente. Então, isso coloca você um passo à frente das situações, tá? Então, é muito interessante essa energia, tá bom? Só mais uma questão que tá me vindo aqui, e olhando por uma perspectiva também mais elevada, é como se dentro dessa conjuntura, né, 3 de copas, o Papa, 2 de copas e a Imperatriz, aqui pode ser alguma questão sendo afastada de você. Alguma questão, alguma pessoa afastando você. Sendo afastado de você, tá? Pode ser Deus aí, pode. Nós temos a carta do Papa na mesa, então alta espiritualidade, forças e consciências muito mais elevadas, né? A Imperatriz, a grande mãe, uma grande líder, né? Pode ser uma liderança espiritual feminina, pode ser te ajudando e te conduzindo a questões que poderiam te impedir de alcançar uma união, uma conexão, uma sociedade, enfim, essas questões negativas sendo afastadas de você, tá? Então aqui é como se algo realmente fosse ser afastado de você, onde você consegue realmente estar nessa energia de mais proteção, de mais aquela energia do sol, né? De maior clareza, de novas oportunidades. Capricórnio, nesse mês de novembro, vocês estarão superando alguma limitação ou alguém que te limita, enfim, tá? Existe uma superação de uma limitação, mas aqui é por perseverança, aqui é realmente, eu sinto que existe algo realmente muito cansativo que vocês vêm vivenciando há muito tempo, mas vem falando de um mês de maior estabilidade para você. E essa estabilidade, veja bem, né? É como se você, aqui fala sobre uma certa solidez, então você conseguindo ter os pés no chão, se sentir mais confiante para agir mediante algumas questões que são importantes na sua vida. Aqui fala muito sobre proteção, tá? É um mês que vocês estarão muito protegidos. Não sei do que vocês precisam se proteger, mas fala sobre proteção. Então, independente do que está acontecendo, o caos que exista, a dificuldade que exista, de repente você tem que se proteger de você mesmo, Capricórnio. Então, sobre uma mente pessimista, sobre um cansaço, enfim, sobre não se ceder em algumas questões, sobre não sucumbir perante algumas questões. Então,
existe uma proteção significativa, então eu vejo que terá empenho e vocês conseguem se estabilizar. Pode ter alguém da sua ancestralidade, e aqui pode ser uma pessoa encarnada ou não, tá? Essa pessoa te protege, tá bom? Se for uma pessoa encarnada, essa pessoa, ela te protege de longe. De alguma forma, ela está olhando por você. Olha, capricornianos, aqui eu vejo bastante estabilidade com vocês. Tem uma pessoa da sua família que pode te procurar esse mês. Essa pessoa precisa do quê? Ela precisa de alguma guiança, de uma orientação. Para muitos de vocês é uma mulher. De alguma forma você pode... aqui tá falando assim, né? Ensine a pescar, não dê o peixe. Tá? Então essa pessoa precisa de ajuda. Provavelmente você pode ter algum caminho ou alguma forma de auxiliar essa pessoa. 33. Na soma, o número mestre. Um número que vai falar muito de caridade. Então, essa pessoa aqui é como se você pudesse fazer algum ato de caridade. Só que, com essa energia do cavaleiro, digamos assim, é isso que eu disse. Olha, fala, isso aqui é a vara, isso aqui é o lago, esse aqui é o peixe. Ensine, tá? Mas não faça pela pessoa. Por quê? Aqui você precisa manter a sua estabilidade. Você precisa preservar a sua estabilidade. Então, alguma questão que você se ilumina, isso pode ser, de repente, você tem um grande conhecimento em alguma questão, tá? E, de repente, é uma conversa que você tem com alguém e isso já é um grande direcionador. Não quer dizer que você vai ser o salvador da pátria, não é isso, né? Nem queira assumir isso pra você. Mas, entende? Olha, a pessoa tá precisando de uma ajuda, olha, você pode, de repente, sugere, né? Um caminho assim, talvez essa questão, indicar uma pessoa, entende? Mas não pegar ela pela mão e... Não, deixa a pessoa se movimentar, porque de alguma forma você precisa manter a sua estabilidade. E essa pessoa vê em você uma pessoa estável, tá? Vejo vocês tendo um encontro muito positivo. Aqui tem um convite para uma viagem, ou que não seja uma viagem, mas pode ser um evento que você vá que precise de um deslocamento, tá bom? Aqui tem retorno de clientes para vocês, fala de oportunidades nesse mês de novembro que podem ser muito abundantes. Perdão, muito abundante, tá? Isso pode ser uma diversidade de questões. Aqui fala de muita fertilidade, hein, pessoal? Que vocês podem ter um encontro. Aqui pode ser... aqui tem uma coisa de muita fertilidade, tá, pessoal? Então, eu vejo fertilidade mesmo no sentido... podemos falar de bebezinhos, podemos, nesse ponto. Também podemos falar de fertilidade em outras questões. Vejo você socialmente aqui muito bem visto. Foi dito com 3 de copas, né? Pessoas, vocês linkados a pessoas, enfim, algo próspero, tá? Algo abundante para vocês. Então, muito propício, um mês propício para reuniões, eventos, social. Aqui alguém vai tentar tirar sua paz, né? Ai, sempre tem, tava bom demais, né, Capricórnio? Aqui alguém tenta tirar a sua paz. Para outros, vocês podem oscilar entre momentos de equilíbrio e momentos de caos, tá? Isso muito conectado à mente de vocês. A mente de vocês pode estar muito falante esse mês. Então, busque alguma forma de extravasar, de liberar essa energia mental, de soltar.
porque caso não, isso pode favorecer para que vocês tomem ações muito sem pensar, tá bom? Alguns de vocês vão iniciar alguma nova jornada, ou se sentirem mais entusiasmados com um novo caminho que pode ser espiritual. De repente é um templo, não sei se é um templo, mas para se conectar à espiritualidade, você não precisa estar dentro de um templo, de repente você está dentro da sua casa, entendeu? E ali você se comunica, você recebe alguma informação que para você é uma abertura de portas. As coisas com mais clareza, com mais fluidez, aqui falamos de fluidez. Aqui os problemas também no mês de novembro, eles se tornarão pequenos, mediante ao que você quer realizar. Então, é exatamente essa questão. O propósito, ele é muito maior do que os problemas. Normalmente as pessoas colocam os problemas muito grandes e o seu propósito, né, pequeno. Né? O propósito, ele pode ser uma diversidade de questões, pessoal. Seu propósito hoje, ele pode ser, poxa, hoje eu quero um dia de paz e equilíbrio. Esse é o seu propósito, concluir o seu dia em paz e em equilíbrio. Ponto. Amanhã é outro dia, tá? Todos já perceberam que a vida, ela é muito mutável, pessoal. Então, colocar uma coisa como um único, sabe? Vai ter que ser assim, somente dessa forma. É frustrante, hein, pessoal? Pode se tornar frustrante. Então, eu vejo uma coisa aqui mais solta pra vocês. Olha, capricornianos estarão liberando a libido mesmo, tá? Tem uma coisa de liberação de libido, liberação de energia, uma coisa mais sedutora, sedutor. Legal, interessante. Vai pra cima, vai pro jogo. A vida também tem esse lado, tá? E deve ser vivenciado, sim. Com naturalidade, né? Com responsabilidade também. Exatamente, problemas ficando pra trás, você tá seguindo o teu caminho. Tá? É o mês que vocês estarão olhando para outro rumo. Alguém pode estar pensando, aqui pode ser uma pessoa muito espertinha, tá? Que vê que tem um problemão aí na vida. Essa pessoa, ela tá começando a olhar para um outro sentido. E esse sentido fala de, essa pessoa pode querer não sei, essa pessoa pode querer sair desse problema, tá? E esse querer sair desse problema pode falar dessa pessoa buscar alguma outra forma de, sei lá, pode falar de uma viagem. Olha, tem um navio aqui. Pode falar. Essa pessoa querer ser, não sei, mudar de país, mudar de estado, mudar de bairro. Essa pessoa tá confabulando isso, tá? Aqui não disse se concretiza ou não, mas essa pessoa está pensando nisso, tá? Está vislumbrando isso no mês de novembro. Vejo vocês olhando o teu caminho, o teu destino com uma desenvoltura muito maior. Isso é importante. A energia raposa no lado luz, ela é muito significativa, porque você não se prende àquilo que te prende, entende? Você sempre vai buscar uma forma de, isso não é meu, eu preciso crescer, eu preciso ascensionar, então é trabalhar nesse sentido. Vejo que você fez uma boa aliança no passado, isso vai te trazer resultados e mudanças logo mais na sua vida, tá? Isso não se fixa no mês de novembro, tem algum tempo ainda, tem um período à frente, porque o navio, ele fala de umas mudanças, mas são mudanças ainda um pouco lentas. Mas já está movimentando, tá? Mas mediante alguma parceria, boa parceria que você fez aí no passado. Você vai ter uma realização esse mês de novembro, que é algo que há muito tempo você espera. Tem a realização de um sonho para você, mas vai investir, vai demandar de algum tipo de investimento. Você vai ter clareza, se você tá com alguma coisa na mente, falar, ai meu Deus, será que eu faço ou não faço? Você vai ter clareza sobre isso, o que fazer, como fazer. Pode contar com a ajuda de alguém. Você tá cortando exatamente, ó, com as âncoras, né? Tudo aquilo que te prende. Tem alguma coisa na sua comunicação que estava muito presa, não vai estar mais. Tem comunicações e conversas sendo transmutadas. Tem um refinamento aqui nas comunicações.
Então, isso pode ser de você, pode ser de um grupo também. Então, se era uma comunicação travada, se as pessoas tinham uma limitação sobre você e falavam sobre isso, isso não vai estar mais acontecendo. Tudo aquilo que vocês precisam encerrar na comunicação, que envolve comunicação, vai estar favorável no mês de novembro. Tem um homem se consumindo pelo sentimento que tem por você, tá? Aqui eu vejo alguma questão positiva. Podemos estar falando de paixão. É um homem, tá? Esse homem não vai estar mais se limitando, porque tem alguma coisa que limita essa pessoa de expressar algum sentimento por você. Não vai mais. Mas a questão é o seguinte, talvez você espere um amor romântico, um amor, né, saindo assim, né, coraçãozinhos, explodindo coraçãozinhos. Não vejo isso neste momento, tá? O que eu vejo aqui pode ser uma relação mais madura e que envolve comunicação. Então, um passo de comunicação, para essa pessoa comunicar certas coisas para você, já é um ato de um carinho, tá? Entenda que cada um tem a sua forma de amar, cada um tem a sua forma de sentir, isso é maduro. Levar as relações dessa forma, Capricórnio, é muito maduro. Então, você pode amar de uma forma exacerbada, querer presentear, sei lá o quê. A outra pessoa pode não, e tudo bem. Tá tudo certo. Por isso a comunicação é um ato muito importante. Então, a comunicação já é um ato de amor. Então, expressar o que precisa, expressar as fragilidades, expressar, né, os ganhos, as prosperidades, enfim. Tudo isso, nessa abertura maior, já é algo significativo, tá? Capricórnio, eu vou fechar essa leva para vocês, vou voltar com o trabalho e amor. Vamos lá, trabalho, mês de novembro, para os capricornianos com a energia de trabalho. Vocês vão estar se permitindo algo novo nesse mês, tá? Saibam que é um mês de renovação para vocês. Tudo aquilo que precisa aqui é realmente também colocar mais incentivo, tá? De repente você tem já um trabalho, alguma questão que você desenvolva profissionalmente. Você tá passando por um período de renovação, Capricórnio. Então você pode se sentir um pouco desmotivado, um pouco cansado. Mas olhe pelo lado positivo. Tente, dentro do seu trabalho, sempre olhar pelo lado positivo. O que estimula você? Por que você está nesse trabalho? Né? Você ama, quando você iniciou esse trabalho, era algo que você falava, poxa, eu amo esse trabalho? Ou tem algo nesse trabalho que realmente me estimula e por alguma questão te desmotivou? Então, é um mês para você compreender que você está passando por algumas mudanças internas. Entende? E que fala de um período de renovação. Não quer dizer que o seu trabalho vai vir para pessoas novas, sei lá, você vai ganhar um aumento do salário. Não, vai partir de você, esse estímulo de dentro para fora, a Rainha de Copas. É despertar esse prazer por esse trabalho, tá? E é um mês que vocês podem... tem alguém no seu ambiente de trabalho, tá? Também que pode exigir um pouco mais de você. É uma pessoa cansativa, tá? É uma pessoa de energia cansativa, é uma pessoa limitada, mas acha que tá estourando no norte, tá bom? Não está, tá bom? É uma pessoa que está iniciando, uma pessoa que muito de altos e baixos, uma pessoa que pode agir muito por empolgação. Essa pessoa pode te cansar energeticamente, inclusive, tá bom? Olha aqui, ó. Mas aqui é o seguinte, troca essencial. Não sei quem é essa pessoa, qual que é a sua função e a dela nesse ambiente profissional. Faça aquilo que lhe cabe, apenas isso. Foi programado para fazer X, faça X. Não faça X e Y, porque essa pessoa tem a tendência de querer X e Y, tá? Porque ela não sabe o que quer. A criança com cavaleiro de espadas, pra mim, é uma pessoa muito indecisa. Muito indecisa. E ela pode ir para uma tendência mais emocional esse mês. E não é isso que ela precisa, tá? Essa pessoa precisa de uma... na verdade, essa pessoa precisa... olha, tá indo para um outro caminho, né? Mas que de alguma forma isso interfere em você. Essa pessoa precisa trabalhar as próprias energias, tá? Uma pessoa muito desgastada energeticamente. E pode transferir isso para você caso você não saiba separar o joio do trigo. O que é seu e o que não é seu, tá bom? Se vocês estão tentando alguma coisa nova no seu ambiente de trabalho, olha, esse mês ainda não está tão favorável. Então, assim, não queiram antecipar as coisas. Talvez se você queira voltar atrás de um feito. Ah, realizou alguma coisa lá atrás, deixa eu tentar retomar aquilo. Não sinto que possa ser tão produtivo, tá? Eu sinto que pode ser cansativo para vocês, ok?
Vamos agora para amor. Quem está interessado, evidente. Energia para os solteiros. Se alguém quer saber sobre triângulos, eu não faço, tá? Tem outros canais que leem, aí você pode ir pra lá e ler, tá? Então, aqui eu leio para solteiros e quem está no relacionamento, ponto. Sem mais. Simples e tudo certo, tudo ok. Quer saber de triângulo, leitura particular, né? As pessoas não conseguem diferenciar, às vezes, uma leitura coletiva. Então, você fala alguma coisa aqui meio de triângulo, a pessoa já, entendeu? Já coloca aquilo na cabeça, às vezes não tem nada a ver com a pessoa. Então, tem que ter muito discernimento na comunicação. E a comunicação não é só para quem emite a comunicação, a fala, mas para quem também recebe, tá? Então, muita prudência também no recebimento. Vamos lá, amor. Capricornianos solteiros. Mês de novembro. Rato. Capricórnio, cuidado com trocas aí com uma pessoa muito desgastada, tá? Aqui, capricornianos, atenção, evidente que não é pra todos. Quem sabe, quem vive se aventurando aí, vai saber que é pra si. Quem não é, não é pra você. Cuidado com doenças, contaminações, tá bom? Alguém pode se relacionar com pessoas muito... sei lá, não muito legais. Vamos colocar assim, tá? Isso já pode ter acontecido, tá bom? Cuidado, pessoal, aqui é sério mesmo, tá? Cuidado com questões... Olha aqui a serpente. Cuidado com quem você se relaciona intimamente. Solteiros. E aqui, isso já pode ter acontecido e alguém nesse mês de novembro sentindo os reflexos desse encontro íntimo, tá? Que fala sobre contaminação, ok? Pesado? Mas paciência, né? É isso aí, é o que tá vindo aqui na mesa. Uma outra questão. Capricórnio. Solteiros. Tem uma pessoa que você pode ter uma troca, uma conversa, de repente, você tem alguma coisa com essa pessoa, uma rotina, que pode ser uma comunicação, uma troca de informação, uma amizade aqui, vamos dizer assim, mas que pode ter um interesse romântico nessa história. Aqui é o seguinte, essa pessoa tem uma dualidade. Para uns, essa pessoa, ela estará deixando um desgaste para trás. Então, essa pessoa consegue perceber que ela estava vivendo realmente sendo um pouco desleal nessa troca com vocês, mas por questões que essa pessoa está vivendo. Então, eu vejo essa pessoa deixando isso, começando a deixar isso de lado e tendo uma troca com você mais justa. Então, assim, você não tem nada a ver com os problemas dessa pessoa. Começa aí, né? Você, capricorniana, não é o terapeuta dessa pessoa. Você é uma pessoa, um par romântico, né? Um possível par romântico. Então, essa pessoa começa a compreender isso, tá? E para outros, tem uma pessoa que você pode se relacionar ou começar a ter algum tipo de troca, que ela vem nessa vibração e ela permanece nessa vibração. Mas por quê? Essa pessoa quer dar uma despertinha. Então, assim, essa pessoa pode te enrolar. Eu vou falar português claro. Essa pessoa pode ficar te enrolando, porque ali alguém está sendo terapeuta dessa pessoa. É como se você, ou o encontro que essa pessoa tem com você, é algo que equilibra. Aqui pra mim é um vampirismo. Então a pessoa tá péssima na energia dos ratos. Tem algum tipo de troca com você, que pode ser uma situação diversa, tá? De repente é só uma comunicação. E essa pessoa sai um pouquinho melhor. Digamos assim. Com a energia da raposa, ela sai um pouquinho mais leve. Mas ainda assim, uma pessoa utilizando, né, dessa oportunidade para se sair bem, alguma coisa assim. De uma certa forma, e tem alguém que pode se relacionar por interesse com uma outra pessoa, tá? Adianto que isso não vai pra frente, tá bom? Tá? Qual o interesse? Não sei, pode ser interesse financeiro, pode ser o interesse de só ter alguma questão íntima com essa pessoa, tá? Não vai dar certo. Ok? Se alguém tá utilizando de tática que, vou seduzir fulano, fulana, desculpa, mas não vai colar, tá? Ok? Vamos para quem está no relacionamento. Capricornianos que estão no relacionamento. Raposa, peixes.
Olha, capricornianos que estão no relacionamento, eu vejo vocês aqui bastante interessados, pode ser em algum tipo de investimento, tá? Pode ser um investimento, pode ser alguma questão que vocês queiram conquistar, tem caminhos para isso, tá bom? Um dos parceiros, tá? Não é os dois aqui não, é um dos parceiros que está querendo fazer algum investimento ou querendo ter algum tipo de benefício que fale sobre dinheiro, sobre alguma conquista, tá? É um desses parceiros. Essa conquista pode ser investimento financeiro, para outros de vocês pode ser algum investimento emocional que essa pessoa tente fazer. Só que eu sinto que essa pessoa, ela tá querendo alguma coisa a mais. Então, assim, ela pode estar mais carinhosa ou carinhoso dentro dessa relação, mas essa pessoa está querendo ter alguma coisa a mais. Por isso, tá? Essa pessoa pode querer alterar alguma coisa. Fazer uma alteração, promover uma mudança. É como se a pessoa quisesse alguma conquista. E para isso ela pode tentar ali chamar a atenção de vocês. Enfim, pode ser o contrário também, né, Capricórnio? Mas tem alguém interessado e pode fazer uma abordagem mais acolhedora para conquistar algo, tá? Vamos aqui fechando com uma mensagem para os capricornianos. Vamos lá com a mensagem final para Capricórnio, mês de novembro. Triskel Celta. Símbolo de movimento, evolução e crescimento constante. Destaca a resiliência e a determinação em alcançar os objetivos. Abrace o movimento como sua força propulsora. Busque a evolução como sua constante companheira e cultive o crescimento como a essência que transforma a cada passo em uma conquista significativa. Você pode estar sempre em movimento, quebrando as limitações de estagnação. Permita-se crescer e florescer em cada ciclo da vida. Excelente energia, Capricórnio. Essa energia para o mês de novembro. Que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça luz e vitória em seus caminhos, que vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.